Mês de maio, mês da família, quarentena, todos juntos em casa e dentro deste cenário, todos esperando que a linguagem ela seja perfeita para comunicar segredos da alma e necessidades presentes. Mas isso, na verdade, revela que esperamos muito da linguagem. O homem não consegue comunicar intensamente tudo que envolve a sua existência e sua vida. E muitas vezes se forma o ódio, a amargura, devido a essa corrosão de entendimento, porque por má interpretação a fala também fica ininteligível, ou seja, é ocasião em que deveria se calar, se fala, no momento de falar se cala, e ocasião em que os conflitos surgem por falta de uma comunicação, de uma integração, de uma posição empática de estar no lugar do outro, que às vezes tem dificuldade para comunicar as agruras, as dores do seu coração, as turbulências da vida, né? Em muitos casos, depois que tiramos aquele entulho, aquelas coisas que está impedindo o bom relacionamento da família, neste contexto em que forçado a ficar em casa com certas privações, com certa reserva em todo sentido, o consumo já não gratifica tanto porque precisamos reduzir o consumo, então a satisfação na compra, no bem, no perecível, é reduzido, então falta muita gratificação. E nesse caso, quando nós jogamos de lado essas coisas que a gente pode entender como entulho, coisas que prejudicam a boa convivência, e começamos a abrir o nosso coração e começamos a nos revelar através de proximidade presentificada, quando nos sentimos próximo do outro, o outro próximo de nós, porque família é isso, né? De fato, por muitas vezes, é o segredo para se resolver um conflito familiar, esse sentimento de pertencimento, de estar com o outro estar com a gente, né? Na verdade, é uma dádiva quando nós nos colocamos diante das pessoas sem barreiras, sem muro de proteção, para que as pessoas possam se aproximar de nós e compartilhar tanto alegria como tristeza. E essa espécie de convivência familiar, ela produz certas gratificações. Isso só ocorre quando o indivíduo, a personalidade se revela na sua intensidade, como realmente é. E não a pessoa vive amedrontada por não poder ser aquilo que ela é. Então ela tem que estar sempre maquiando. Obviamente nós vamos controlando alguns impulsos que confere incapacidade de conviver com regras, com censura, né, e com os limites também impostos pelo outro, porque o outro também tem uma certa área de preservação, como também nós temos, porque nós não podemos também abrir todo o nosso campo, porque é perigoso, mas nós devemos estar atentos diante de uma possibilidade de termos um olhar simpático, como também um olhar antipático, ou seja, nós temos que ter uma percepção do que pode ocorrer em um momento, e sempre pensar como família que esse momento não vai definir toda a existência e toda a história. Um momento é um momento, e temos que tratá-lo como um momento para que a gente não seja enlaçado e com isso coloque fim
em muitas coisas boas que podem ser trabalhadas nesses momentos, às vezes produzido de forma contínua, quando não se entende muito bem as necessidades dos outros e que o momento ele não define totalmente a pessoa, porque a pessoa, ela, pela experiência e pelo crescimento, pelo amadurecimento, ela vai se tornando outra. Já se diz que nós nunca somos o mesmo. Há 5 minutos atrás eu era um, agora já sou outro, e assim nós vamos crescendo e nós vamos desenvolvendo e nós vamos aprendendo a ouvir, a nos comunicar, a integrar a nossa percepção, perceber a sensibilidade que estamos tendo, ou do bruto, né, rude nosso também, para que a gente possa entender quando é que está acontecendo uma explosão ou simplesmente, na verdade, uma manifestação de alguém que está cansado e está precisando, né, de extravasar, de se expor, né? A gente tem que estar atento a isso. Nós temos que perceber que uma das coisas que nós precisamos ter é sabedoria. E o que é sabedoria? Será que sabedoria é muita ciência, muito conhecimento? Não. A sabedoria, geralmente, ela é muito eficaz numa situação limite. É quando nós colocamos em prática para que traga um resultado melhor e venha, então, produzir uma certa harmonia, um equilíbrio no ambiente, nos relacionamentos. Hoje a gente precisa de sabedoria. Sabedoria para admitir quando nós não estamos sendo nós mesmos e que nós estamos deixando de ser aquilo que somos, estamos falseando, e nós temos que perceber se estamos sendo inautênticos ou autênticos para que haja um crescimento. Perceber as nossas fraquezas que aflige tanto a gente como também não oferece segurança ao outro. Tudo isso deve ser detectado. A maior parte das pessoas de um grupo tem uma certa percepção distinta. Ninguém percebe da mesma forma. Um pai, uma mãe, os filhos, uma filha, né? Um filho. São distintas percepções. E a gente tem que estar atento a isso. A maior parte das mulheres tem uma perspicácia de penetrar dentro de uma situação e penetrar dentro de uma fachada e perceber certos temores que estão presentes no coração dos filhos e até mesmo do marido, quando ele está passando por algumas crises, podendo ser afetiva, profissional, seja o que for. Tem mulher que tem uma sensibilidade diferenciada e quando ela é respeitada nessa intuição, nessa percepção, quando o homem aprende a ouvir, ele costuma fazer bons negócios. É interessante que a quantidade de família que sofre por causa de uma decisão errada, porque não foi dado ouvido àquela que tem uma intuição, uma percepção, uma sensibilidade maior, né? Há o perigo também do homem ser anulado por causa do permanente temor da mulher também. Se for uma pessoa muito sem estrutura, muito comedida, né? Que não gosta de arriscar, prefere o pouco, mas com um certo grau de segurança. Isso tudo também tem que ser analisado, mas nós não podemos desperdiçar o que o outro tem de melhor. Todos nós temos. Numa família, nós temos potenciais, nós temos... alguém tem algo diferente que pode complementar e produzir algo bom. As pessoas sensíveis, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado no relacionamento de família para não torná-la ridícula por causa esse alto grau de sensibilidade dela. Né? Geralmente tem na família uns que choram mais, riem mais, são mais dispostos, outros menos, mais corajosos ou não. Então a gente tem que estar atento a isso para não sufocar
e não comunicar de forma ruim ou comunicar mal as havendo neste grupo. Às vezes nós usamos muito de deboche e quando nós usamos do deboche, do desprezo, do escárnio, né, na verdade nós produzimos uma superioridade em nós, como se nós estivéssemos em condição melhor. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma família que vive completamente livre e numa harmonia, ela permite mico, ela ri, ela brinca. É uma família saudável que ela não cresce. Os membros, eles não procuram explorar, né, e oprimir o outro. Ainda que haja brincadeira, mas há respeito. Um momento descontraído, né? As coisas inconsequentes, que para mim é o que mais integra comunhão, força, proximidade, esses momentos inconsequentes, quando nós brincamos, conversamos, falamos. É nesse momento que a gente pode ver quem é sensato, quem respeita, quem reconhece aquelas coisas relativas ao momento, os desarranjos, os arranjos da família, tudo isso pode ser notado. A não ser que, a menos que a pessoa reconheça que essas reações são produto do meio, né? E não identifique, ela mesmo fique confusa. Então você também tem que estar bem sintonizado, né? Porque se você chegar atrasado no ambiente junto com a família, você vai pegar o trem em movimento e vai cair. Então você tem que estar muito atento. Nunca será demais você ouvir e procurar compreender, e na medida da sua compreensão você vai ver a importância de qualquer situação, qualquer problema, de tal maneira que você vai significar, você vai entender, vai dar um sentido à sua percepção daquilo que está sendo necessário na família. Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir detectar realmente quando o riso é riso, quando a lágrima é lágrima, quando há uma dissimulação ou não, quando o ambiente precisa de uma intervenção. Na verdade, é brilhante o convívio familiar, é algo tremendo. Nunca é demais perceber que uma das coisas mais importantes é a comunicação. É um ouvido disposto a ouvir, ainda que sejam balelas, né? Coisas muitas vezes sem sentido, mas quando você ouve, a outra pessoa que fala se organiza e transmite o coração, a alma, a sua dor, e é que sarada, porque a escuta tem um poder muito grande. Eu gosto sempre de citar Provérbios. O sábio fala que o ouvir é ouro e o falar é prata. Isso é muito interessante. Então é muito melhor sermos sábios ouvindo, porque no muito falar há precipitação. Então nós precisamos comunicar e perceber e desenvolver uma habilidade desenvolvida num sentimento de profundo amor que vai nos capacitar a ver o outro além daquilo que é aparente, de tal maneira que nós vamos permitir que na família se cumpra o que a Bíblia pede, né? Levai a carga uns dos outros. E se assim fizerdes, se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo a maior lei de Cristo, que é justamente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que nós precisamos então aprender é que existem coisas muito românticas na família. É o sonho de uma família perfeita, é um romantismo. Não, sempre haverá defeito, porque a equação é toda humana, é composta por pessoas falhas, pecadoras, que dependem da graça e da misericórdia de Deus e também uns dos outros, graça e misericórdia. Nós temos que entender que o romantismo, ele tampa a realidade, ele tapona, né? Ele impede que a realidade se manifeste, porque vivemos sempre naquela fantasia de que
vai chegar um dia que a plenitude vai alcançar a família e pronto, cessará todos os problemas. Isso é mentira. O desafio é permanente, porque cada dia é diferente. Se antes era pai, mãe e os filhos pequenos, quando estão adolescentes é uma realidade, jovens, quando vão casar, netos, sofrimento, uma série de coisas que vão sendo acrescentadas, porque a vida é essa dinâmica mesmo. A vida exige, no princípio da comunicação, do entendimento, que seja produzido um sentido, e essa realidade da família, essa dinâmica, como ela produz sentido, gratificação, bonificação, ela também produz desespero, através das novidades que surgem. Imagine você, se antes era você e a esposa, agora um filho, uma responsabilidade a mais. Depois 2 filhos, 3, 4, 5. E depois neto. E assim vai. Você vai estar sempre percebendo que família é um desafio. Mas devemos ficar preocupados, amedrontados? De maneira nenhuma. Eu gosto muito de alguns ditados dos antigos, né? Que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez não seja a mesma qualidade, mas pode ser talvez a mesma ou a felicidade maior, né? E isso tudo está na certeza da gente saber que é projeto de Deus a nossa família. Eu preciso acreditar nesta verdade. Minha família é um projeto de Deus. E quando então eu coloco no coração essa certeza, então eu tenho como convidar Deus para participar da minha família e me dar direção e sabedoria para tomar as decisões. E dentro dessa realidade, então, Deus participando, um diálogo será aberto, a comunicação será mais transparente, o respeito, a capacidade de desabafo será maior, a família será sustentada por algo que é interessante, como funciona nos carros para reduzir o impacto negativo. Essa família será sustentada pelo amor tercedor, reduzindo os atritos e o desgaste, e até mesmo a possibilidade de ficar no caminho na estrada, no caso do carro. E a família também não ficará, porque ela terá este amor tercedor vindo do coração de Deus para esta família que é projeto dele. E eu quero encerrar dizendo que o amor não traz confusão, muito pelo contrário, ele traz confiança, porque o amor tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha, nunca falha. O amor sempre vence. Ele não se vangloria, ele não trata mal. Este amor só pode ser o amor de Deus que desenhou a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E vamos zelar, neste mês de maio, em nosso coração, aproveitando esta oportunidade da quarentena e valorizar este convívio com a família, com o mínimo, mas com o máximo de suficiência em Deus, de alegria, de paz. Que Deus nos abençoe. Amém.